Agora, 2h43, seguimos com os destaques da nossa região aqui no Estúdio CBN. E olha, a gente está vindo aí de um final de semana de muitas promoções, né? Tivemos a Black Friday na sexta-feira, final de semana com muito desconto ainda em lojas virtuais e também em lojas físicas, shoppings aqui da cidade. Só que você, ouvinte, comprou na Black Friday e teve algum problema? Tem jeito de recuperar o prejuízo, viu? Inclusive hoje o Procon aqui de Campinas publicou orientações para quem comprou aí na Black Friday e teve algum tipo de problema. Esse informativo traz aí questões como descumprimento de prazo, você que de repente quer desistir da compra ou precisa trocar algum produto, tem as orientações para isso. E a gente conversa agora com o Francisco Togni, ele que é assessor da diretoria do Procon Campinas e fala conosco para trazer essas orientações. Oi, Francisco, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Taila. Boa tarde a toda a audiência da Rádio CBN Campinas. É sempre uma satisfação poder prestar esclarecimentos e orientações sobre os direitos dos consumidores. Bom, tem muita dúvida sobre isso, né, Francisco? Principalmente quem já compra aí, por exemplo, presente para o Natal, né, que está um pouquinho longe ainda. A gente está aí há cerca de, agora exatamente 23 dias, né, do Natal. Mas tem aquelas dúvidas, por exemplo, de prazo de troca, né, ou de repente a pessoa esperava um produto, recebeu, não gostou tanto ali da qualidade e quer fazer a troca. Como funciona isso quando a compra é feita aí nessas promoções de Black Friday? Tem como fazer essa troca ainda? É importante que o consumidor, então, sempre tenha em mente dividir a situação em duas hipóteses. A primeira delas é aquela hipótese em que o consumidor fez a compra via internet, a compra remota, feita por telefone, e que o Código de Defesa do Consumidor estabelece prazo de 7 dias contados da data do recebimento do produto para que o consumidor, então, se arrependa da compra, sem precisar justificar o motivo desse arrependimento. Então, efetuou a compra pela internet ou mesmo por telefone, o momento do consumidor estar atento é o momento do recebimento do produto ou até mesmo do não recebimento. Chegou o produto lá na porta da sua casa, o entregador, é importante que o consumidor, se possível, já abra a embalagem, verifique se o produto possui algum tipo de avaria. Não tem condições de testar na frente do entregador, vá, suba, faça os testes devidos, plugue na tomada, utilize o produto dentro desses 7 dias. Por quê? Porque o consumidor também pode se arrepender e, se for o caso, pedir aí o cancelamento da compra, observando sempre o prazo de 7 dias. Já nas compras realizadas fora em estabelecimentos físicos, é importante que o consumidor, então, tenha se atentado à política de troca dessa loja. Então, o lojista não está obrigado a trocar por mera insatisfação quando essa compra foi realizada presencialmente. Então, em regra, esse lojista estabelece uma política de troca de 7, 10, 30 dias, em que o consumidor pode exercer dentro desse prazo, observadas as condições aí estabelecidas previamente pelo lojista. Ocorre, porém, que o consumidor também pode encontrar um produto com defeito, com avaria, e aí, então, buscar o lojista para tentar resolver a situação, se for o caso, até mesmo o fabricante, e tentar efetuar aí a troca de acordo com as regras previstas no artigo 18 do Código. Francisco, aí a gente está falando então do direito de arrependimento também do consumidor, independente se esse produto tem algum defeito, alguma avaria ou não, que é de até 7 dias, como você explicou, né? Isso vale para qualquer tipo de produto comprado pela internet. Por exemplo, a gente teve aí muitas promoções de cosméticos, perfumes para esse tipo de produto, né? Como é que fica a questão do arrependimento? Isso vale também? O consumidor pode abrir o produto e devolver, por exemplo? O Código de Defesa do Consumidor não faz distinção sobre o tipo do produto. Então, é risco do fornecedor realizar as compras e as vendas por meio da internet. Logo, se o consumidor exercer o direito de arrependimento dentro do prazo de 7 dias da data do recebimento do produto, o fornecedor, então, deve cumprir com essa regra. É importante sempre que o consumidor também atue com boa-fé e que busque, então, resolver o problema dentro dos 7 dias, procure manter as caixas, as etiquetas, até para que o fornecedor, se for uma mera insatisfação do consumidor desfazer esse negócio, que ele possa, então, também não estar em prejuízo.
né, que o consumidor atue de boa fé, e muitas vezes há casos que chegam, e que a gente vê muito na internet, de consumidores que se aproveitam também dos 7 dias para utilizar o produto e depois devolver. Sim. Então é importante que o consumidor também atue de boa fé com o fornecedor, até para que o mercado de consumo fique aí equalizado e que todo mundo consiga ter um bom resultado e todo mundo seguindo aí o princípio da boa fé objetiva. Esse direito de arrependimento para os produtos só vale para compra online, Francisco? Sim, então são as compras que o código considera feitas remotamente. Hoje não é tão habitual, mas compras em que o consumidor também fez por telefone ou no porta a porta, que o objetivo do artigo 49 do Código é conferir ao consumidor um prazo de reflexão. São aquelas compras feitas por impulso, porque o consumidor, em regra, não vai conseguir ter maiores informações sobre o tamanho, não tem condições de experimentar esse produto. Então, o direito de arrependimento também serve para aquela compra feita por impulso, que muitas vezes, nesse momento de correria e de promoções, o consumidor acaba entendendo que não era uma promoção nem tão vantajosa assim, e que ele tem essa prerrogativa de cancelar sem precisar justificar o motivo. Bastando observar, então, portanto, o prazo de 7 dias contados a partir do recebimento do produto. E aí, nesse caso, quando o consumidor desiste dessa compra ou se arrependeu, enfim, quer fazer a devolução, qual que é a logística? Ele tem que devolver esse produto, tem que postar ali via correio ou outra transportadora, e aí esse valor ele é estornado? Como é que funciona, Francisco? O fornecedor tem a obrigação de operacionalizar sem qualquer custo para o consumidor quando houver a hipótese do direito de arrependimento. Isso implica dizer que o consumidor não deve ter nenhum custo adicional para a política reversa de devolução deste produto. Ou seja, em regra, o fornecedor concede um código de postagem, indica uma determinada agência, seja de uma transportadora, de empresa de logística, até mesmo a agência dos Correios, para que o consumidor poste esse produto. Há casos também que o próprio fornecedor busca e retira o produto na residência do consumidor. Importante, viu, Tayla, que o consumidor também procure tirar fotos da situação desse produto, porque pode ser que nessa política reversa haja algum dano, alguma avaria, e óbvio, o fornecedor pode até tentar atribuir esse ônus ao consumidor, então algumas provas são necessárias, é importante que nós sejamos consumidores antenados, sempre com prints de conversa, salvar mensagens, tirar fotos do produto, porque se tiver um problema lá na frente, o consumidor tem como comprovar minimamente aquilo que ele está alegando. Bom, e a gente está falando desses casos de desistência da compra e devolução, mas e quando o consumidor, de repente, recebe ali um produto diferente do que ele pediu, vem um item errado, por exemplo, ou um item com avaria? Aí esse caminho, esse processo, ele é diferente? Estando dentro dos 7 dias e a compra foi feita pela internet, o consumidor tem, então, o prazo de 7 dias sem precisar justificar o motivo. Então, sendo um motivo o descumprimento da oferta, ele pode cancelar a compra. Agora, mesmo que tenha passado o prazo de 7 dias e que o consumidor tenha até tido um descuido em não cancelar dentro do prazo de 7 dias, a regra segundo o Código de Defesa do Consumidor é que toda oferta veiculada pelo fornecedor, pelo lojista, precisa ser cumprida pelo fornecedor. Portanto, se o consumidor recebeu um produto fora do prazo estipulado pela empresa no momento da promoção, se o consumidor recebeu um produto de cor divergente, de tamanho divergente, ou até mesmo um produto que tenha havido um problema minimamente estético, né, a loja tem o dever de cumprir com a oferta, logo o consumidor tem duas hipóteses se a empresa descumprir a oferta. A primeira delas é o cumprimento forçado da obrigação, devendo entregar um produto exatamente como o consumidor nas condições adquiridas. Sempre vale dizer a critério do consumidor. E a outra hipótese também é o cancelamento da compra com a restituição integral e corrigida dos valores pagos por este produto. Volto a reiterar que muitas vezes a população não entende. Quando há um caso de descumprimento de oferta, não é o fornecedor
quem vai decidir se vai cumprir e entregar um produto nos moldes como ofertados ou se vai cancelar a compra. Portanto, é o consumidor que vai dizer para o fornecedor: olha, eu desejo a entrega do produto idêntico, em mesma condição, ou eu quero cancelar a compra porque eu perdi a confiança nesse fornecedor. Aí, Francisco, para esses prazos todos, né, que você está explicando para a gente, tanto nesse caso de um produto com avaria ou quando a pessoa quer desistir da compra, esses dias úteis são contados a partir do recebimento do produto, ou da saída para entrega, né? Como é que o consumidor pode controlar aí também essa questão? Porque a gente sabe que com esse volume maior de compras, né, muita gente nem recebeu ainda esses produtos comprados na última sexta, né? Então, como é que funciona aí esse cálculo do prazo para essas trocas todas? O prazo sempre contado da data do recebimento do produto. Logo, é importante também que o consumidor, uma vez assinado no canhoto, em regra assinado no tablet do entregador, que ele exija o comprovante dessa assinatura, seja por meio de um print, ou até que isso seja encaminhado no e-mail, que ele tire uma foto desse canhoto, para demonstrar exatamente a data que ele recebeu, pois é a partir desta data que começa, então, a incidir o prazo legal de 7 dias, no caso do direito de arrependimento, bem como nos demais prazos previstos no código, seja o produto com defeito para acionar a garantia do fabricante, ou seja, para exigir o cumprimento da oferta. Falando também do prazo de entrega dessas compras aí feitas pela internet, principalmente na Black Friday, a gente sabe que os sites estão até dando aqueles períodos maiores aí, né, estendidos para entrega, ampliando esse prazo por conta do alto volume aí de vendas, né? Mas a partir do momento da compra, a loja ela pode alterar esse prazo inicial que foi dado pelo consumidor, ou se a loja não respeitar ali esse prazo inicial, o consumidor já pode também tomar alguma providência. Como é que funciona? Sim, aí já houve de imediato também a quebra de confiança do consumidor, muitas vezes já prefere cancelar a compra sem ao mesmo receber o produto. Então é importante também que o consumidor fique atento a esse caso, porque uma vez veiculado, se a empresa prometeu um prazo específico para o consumidor, ela deve cumprir. E sob o pretexto de que houve um alto volume de vendas, isso não isenta a empresa de cumprir com aquilo que ofertou. Se o consumidor fez a compra já prevendo a entrega para presentear alguém numa data específica, ele comprou esse produto acreditando naquilo que a empresa prometeu no que se refere ao prazo de entrega. Então, é obrigação da empresa cumprir esse prazo e o consumidor tem o direito, em havendo descumprimento, de cancelar a compra, seja pelo fato, com base no artigo 49 do Código, que envolve os 7 dias, ou até mesmo pelo próprio descumprimento do prazo de entrega, que são as regras aí elencadas no artigo 35 do Código. Bom, para aquele consumidor, Francisco, que de repente percebe que caiu em algum tipo de golpe, né? Tem muito criminoso aí que ele duplica os sites, por exemplo, aí, de marcas famosas, e na verdade a pessoa comprou no site falso aí. A pessoa vai perceber dias depois, né? Não recebe o produto, não consegue rastrear. Para quem, porventura, tenha percebido aí que caiu nessa situação, tem alguma orientação também do PROCON? O que o consumidor pode fazer nesse caso para recuperar o prejuízo? Olha, se tiveram alguma empresa de intermediação de pagamento, ou até mesmo um banco que fez aí a intermediação por meio de uma compra realizada pelo cartão de crédito, a primeira dica para o consumidor, então, percebeu que caiu numa fraude, registre um boletim de ocorrência. Até porque, em regra, comprou um produto em um site de um fraudador, que era um site que nós chamamos de site espelho, que acaba sendo idêntico ao site da loja verdadeira. A jurisprudência tem entendido que não cabe responsabilização, também em regra, dependendo do caso, da loja verdadeira. Então, cabe ao consumidor registrar um boletim de ocorrência, buscar o PROCON de posse de todos esses documentos, dos prints, dos recibos, para que o PROCON também possa abrir um processo administrativo. Se for o caso, também notificar o banco para ver se há tempo hábil para o cancelamento dessa compra que foi originada numa fraude. Dicas do Procon Campinas, então orientações aí para você consumidor que fez compras nessa Black Friday. E Francisco, caso o consumidor tenha algum problema também
com essas questões que você explicou, né? Tanto para a desistência da compra, para a devolução do produto. Nesses casos, o PROCON também pode auxiliar, né? Exato. Então, o PROCON de Campinas pode registrar uma reclamação desses consumidores em nossos canais, sempre mediante a provocação do consumidor, porque se trata de um direito individual dele. Então, o consumidor buscou primeiramente a empresa, já viu o mínimo de resistência por parte desse lojista, é até prudente que busque o PROCON para já documentar essa situação, registrar uma reclamação. É óbvio que nós vamos primeiramente tentar uma autocomposição com o consumidor e a empresa, tentar uma solução aí que fique boa e que cumpra aquilo que o consumidor está exigindo dentro da legalidade, óbvio, mas também que o consumidor, então, registre essa reclamação. Se for o caso, nós vamos realizar uma audiência de tentativa de conciliação. Em último caso, se a empresa não resolver o problema, o PROCON faz o encaminhamento do consumidor ao Poder Judiciário, julga este processo administrativo e a empresa pode ser penalizada aí no montante não inferior a 933 aproximadamente reais, podendo chegar até 14 milhões a depender do faturamento dessa empresa. Aqui em Campinas, como procurar então o PROCON, como acionar o atendimento de vocês, Francisco? É importante, então, que o consumidor acesse o site do PROCON de Campinas, que é o www.procon.campinas.sp.gov.br. Lá no site constam os endereços dos nossos 8 postos de atendimento presencial. O consumidor, então, consegue fazer um agendamento, ser atendido presencialmente, e aquele consumidor que é mais antenado com o manuseio digital ali das reclamações, ele pode registrar diretamente no nosso site e a sua reclamação e o seu processo passa a ter um andamento aí por impulso do próprio consumidor. Francisco Togni, ele que é assessor da diretoria do PROCON, trazendo para a gente essas dicas, orientações para você consumidor que nos ouve. Francisco, muito obrigada, viu, pelas explicações aqui para a gente. Bom trabalho e boa tarde para você. Eu que agradeço, nós estamos sempre à disposição de vocês, da população, para prestar os esclarecimentos e orientações, e espero então que para o Natal também as pessoas passem a fazer aí as compras com maior consciência dos seus direitos. Muito obrigada, tá? Então, dicas para você consumidor que já comprou, ficar atento e prestar atenção também nas próximas compras. Agora, 3 e 1, a gente faz uma pausa para o intervalo e para o repórter CBN.